Olá, sejam bem-vindos para essa videoaula criativa sobre membrana plasmática, que é um trabalho desenvolvido pelos alunos na disciplina de Biociências Médicas. Vamos começar a falar sobre a composição bioquímica da membrana celular, as suas alterações e a importância do colesterol na sua fluidez. A membrana celular, ou também membrana plasmática, é uma estrutura que envolve todas as células do organismo, funcionando como uma barreira seletiva. Ela controla o que entra e sai da célula, além de participar da comunicação celular, adesão e reconhecimento entre as células. A composição química da membrana celular segue o modelo do mosaico fluido, que tem como três componentes principais: os lipídios, dentre eles a bicamada fosfolipídica, o colesterol, que vai regular a fluidez e a estabilidade da membrana, e os glicolipídios, encontrados principalmente na face externa, que atuam no reconhecimento celular, principalmente na fase do glicocálix, que é a parte externa superior da membrana. Também faz parte da membrana as proteínas, que são responsáveis pela maior parte da função da membrana. São as proteínas integrais e as proteínas periféricas. As integrais atravessam a membrana e incluem as bombas de sódio e potássio, como por exemplo, e receptores. Já as proteínas periféricas aderem superficialmente, atuam em sinalização e suporte estrutural. Dentre os lipídios e as proteínas, também tem os carboidratos, que estão sempre ligados aos lipídios ou às proteínas, como por exemplo as glicoproteínas e os glicolipídios, que formam então o glicocálix, dito anteriormente, importante para o reconhecimento, proteção e adesão celular. As alterações da membrana podem ser por temperatura, pelas alterações lipídicas, danos por agentes químicos externos e alterações patológicas. Dizendo um pouco agora da importância do colesterol na fluidez da membrana. O colesterol age como um amortecedor de fluidez, mantendo a membrana estável em variações e condições. Ela se posiciona entre os fosfolipídios e regula seu movimento. E as suas principais funções em altas temperaturas é reduzir a fluidez e em baixa temperatura aumentar a fluidez. E uma estabilização estrutural dá maior resistência e reduzir a permeabilidade a pequenas moléculas. A endocitose mediada por receptor é um tipo específico de endocitose em que a célula internaliza moléculas do meio externo de forma altamente seletiva, diferente de outros mecanismos mais genéricos. Aqui a célula só capta aquilo para o qual ela possui receptores específicos na sua membrana plasmática. Funciona assim. Na superfície da membrana existem proteínas receptoras que reconhecem e se ligam a moléculas específicas, chamadas de ligandes. Essas moléculas podem ser hormônios, nutrientes, lipoproteínas, fatores de crescimento, etc. Quando várias moléculas ligandes se ligam aos receptores, esses receptores começam a se acumular em regiões específicas da membrana, vindo a tornar-se depressões revestidas por uma proteína chamada clatrina. A clatrina começa a montar uma espécie de gaiola proteica, que ajuda a membrana a se invaginar e, em seguida, se desprender para formar uma vesícula endocítica. Essa vesícula, revestida pela clatrina, entra na célula e logo depois o revestimento é removido. A vesícula então se funde com endossomos, onde o ligante e o receptor são separados. A partir daí, o ligante pode seguir para ser degradado em lisossomos ou ser utilizado pela célula, enquanto os receptores geralmente retornam para a membrana plasmática para serem reutilizados. Esse processo é extremamente importante porque permite que a célula controle exatamente o que entra nela, garantindo eficiência e economia. Um exemplo clássico é a internalização das partículas de LDL, o colesterol ruim, que só entra na célula quando se ligam aos receptores específicos de LDL na membrana. Em resumo, a endocitose mediada por receptor é um mecanismo seletivo, eficiente e essencial para a regulação celular, baseado no reconhecimento entre receptores da membrana e moléculas específicas que a célula precisa internalizar.
O potencial de repouso é a diferença de carga elétrica entre o interior e o exterior da célula, quando ela não está enviando sinais. Essa diferença ocorre porque há uma distribuição desigual de íons, especialmente sódio e potássio, em torno da membrana celular. Os canais de íons têm um papel fundamental nesse processo. Eles permitem a passagem seletiva de íons através da membrana, contribuindo para manter o interior da célula mais negativo em relação ao meio exterior. Entre eles, o canal de potássio em repouso são especialmente importantes, pois deixa o potássio sair da célula com maior facilidade, reforçando essa diferença de cargas. A bomba de sódio-potássio, a TPase, é outro elemento essencial. Utilizando energia, ela bombeia 3 íons de sódio para fora da célula e 2 íons de potássio para dentro. Esse transporte ativo mantém as concentrações adequadas de cada íon e garante a manutenção do potencial de repouso ao longo do tempo. Compreender esses processos é fundamental para entender como as células nervosas e musculares funcionam, já que o potencial de repouso é a base para a geração e condução de impulsos elétricos. Então, vou começar a falar agora do potencial de ação graduado ou potencial local. O potencial graduado é uma alteração pequena localizada para proporcionar um estímulo na membrana de um neurônio receptor. Ela ocorre principalmente onde está o corpo celular, nos dendritos. Ele é graduado por quê? Porque a intensidade varia conforme a força do estímulo. Pode ser um estímulo fraco, com pequena despolarização, e um estímulo forte, com maior despolarização. Pode ser também despolarizante e hiperpolarizante. Com a entrada de Na+, aproxima do limiar. E o hiperpolarizante com a saída do potássio, ou a entrada do cloro, que vai afastar do limiar. Não segue um tudo ou nada. Pode ter qualquer amplitude. Diferente do potencial de ação, que é um tudo ou nada, né? Ele tem a ação rápida ou ele não tem nada. E diferente dele, o potencial de ação graduado, ele não tem esse tudo ou nada. E ele vai perdendo força ao decorrer do seu caminho, do percurso. Esse percurso que acontece na membrana, ao longo da membrana. E ele tem o objetivo de chegar ao axiônio. Se for forte o suficiente, atingir o limiar para o potencial de ação. Ele ocorre no dendrito, como eu já havia dito antes, dentro do corpo celular, com as terminações sensoriais e as membranas pós-sinápticas. Agora, falando do potencial de ação, que é o impulso elétrico mais rápido, intenso e que ocorre quando o neurônio atinge o potencial limiar. Ele é típico do axiônio, especialmente no segmento inicial. As características principais seguem o princípio de tudo ou nada. Se atingir o limiar, ele dispara. Caso não atinja o limiar, não acontece nada. A amplitude é constante. Sempre tem o mesmo tamanho, não importa a força do estímulo. Ele não diminui ao longo do axiônio, diferente do potencial de ação graduado. Ele é unidirecional, ou seja, ele segue do corpo celular até a terminal axionial. Ele depende de canais de voltagem, como sódio e potássio. Com a abertura do canal de sódio, a voltagem abre rápida, que tendo uma despolarização intensa. E a voltagem do potássio dependente abre mais lentamente, tendo a repolarização e hiperpolarização tardia. Tendo as fases, como a despolarização, que é a entrada com muita quantidade de sódio, e a repolarização com a saída de potássio. A hiperpolarização é com o potássio saindo ainda mais, e o retorno ao repouso com a bomba de sódio e potássio. Com isso, chegamos ao fim do nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos.